Hello, dear students. How are you today? Então, meus caros alunos, estamos aqui gravando esse vídeo para fazer uma correção da atividade que lhes foi proposta. Bom, antes da unidade 1 dos livros, tem uma parte chamada English All Around the World, que é inglês em todo o mundo. E ali tem alguns temas que são abordados e não é uma matéria nova, são textos que vocês já têm capacidade de entender e de ler. São atividades meio que de revisão de coisas que vocês já viram, e por isso que eu propus para a gente desenvolver uma certa habilidade de interpretação de texto. Então, começando aqui a nossa correção, da primeira atividade. A primeira parte era essa aqui. Vai aparecer já as respostas, porque isso é do meu livro, o livro de professor contém respostas. Bom, o que você deveria fazer? Primeiramente, você tem quatro figuras, figuras famosas aí da história. Como você está em casa, você pode utilizar aí o Google, fazer pesquisas e ver quem foram essas pessoas, quem elas são, o que elas fizeram aqui de relevante. Talvez de todos aqui os dois mais conhecidos, de vocês, é bem provável que seja o Shakespeare e o Luther King, São os dois talvez aí mais conhecidos. E aí você pesquisava um pouquinho sobre eles, e você ia descobrir o que eles foram, que é o que a atividade propõe. Tem um aqui que foi American Activist, foi um ativista, americano. Mais um americano aqui, só que esse era um singer, ele ou ela, cantor ou cantora. Mais um ativista, mais em inglês. E escritor de peça, playwright. Então nós temos aí essas quatro personalidades, e aí bastava você pesquisar, ver quem elas foram. Um lembrete importante, sempre tem que lembrar isso a vocês. A gente estava acostumado a ter livros consumíveis, onde a gente fazia as atividades, riscava no próprio livro, Isso não é mais possível. Os livros agora precisam ser devolvidos, ao final do ano. Não é uma coisa muito legal para livro de idiomas você não escrever nele, mas enfim, é a nova norma, Então a gente precisa devolver o livro no final do ano, então você precisa fazer as atividades aí no seu caderno. Não é necessário você copiar isso tudo, basta você colocar a página e escrever respostas, atividade 1, página 8, que era essa página aqui, e colocar lá as suas respostas. Então, depois de fazer uma pesquisa, você saberia quem cada um deles foram, Você saberia, por exemplo, que o ativista americano foi o Martin Luther King. A cantora, aqui no caso americana, foi a Ella Fitzgerald, uma cantora. E a ativista em inglês era Emmeline Pankhurst. E a gente tinha aqui do lado o escritor de peças em inglês, William Shakespeare. Então, é isso que você faria. Você faria dessa forma aqui, ó. William Shakespeare was, William Shakespeare foi, an English playwright, um escritor de peça, tá? Aí do Luther King, was an American activist. Então você vai pegar no seu caderno e escrever a frase. Escreve o nome da pessoa, Você pode começar lá com a Ella Fitzgerald. Escreve lá, Ella Fitzgerald was, was, e coloca o que ela foi. No caso, an American singer. Está até escrito aqui já, Ella Fitzgerald como exemplo. Was an American singer. E é isso que você vai fazer. Vai escrever o nome dos outros, dizer que foi, was, e colocar o que eles foram em seguida, ok? Então, tranquilo. Bom, próximo exercício aqui. Para cada uma dessas personalidades, aqui é atribuída uma citação. E você precisa associar a citação com a pessoa que diz. Sugestão aqui no seu caderno, você escreve o nome da pessoa, por exemplo, Ella Fitzgerald, coloca lá 2 pontos e aí você escreve a frase que ela disse, tá? Bom, aqui já está respondido, Tem até um exemplo aqui de que o A da Ella Fitzgerald é o número 2,
Então essa frase é atribuída a ela. Music is the universal language. It brings people closer together, né? A música é uma linguagem universal que junta as pessoas, faz as pessoas se aproximarem. Como que eu vou saber essas frases, professor, se eu não conheço essas pessoas? É bem simples. Basta você digitar como está aqui, ó. Isso considerando que você está em casa, fazendo a sua atividade, tendo acesso à internet, obviamente. Você vai no Google, coloca entre aspas, escreve exatamente como está aqui. E pronto, o Google vai te mostrar quem essa frase é atribuída. Nesse momento, o Google é uma ótima ferramenta para auxiliar. Então, fazendo isso, você vai descobrir quem disse. A frase do William Shakespeare é a número 3, né? To be or not to be, that is the question, né? Ser ou não ser, eis a questão. Uma das frases famosas aí da obra do Shakespeare. E a frase do Luther King, né? É essa aqui, ó. I have a dream. Isso faz parte de um discurso bem famoso do Luther King, né? Aqui ele diz que tem um sonho de que os 4 filhinhos dele, né? Os quatro filhinhos dele um dia vai viver em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. O Luther King era um ativista dos direitos dos negros nos Estados Unidos, né? Bom, e a gente tem aqui depois a frase da Pankhurst, que é o número 4. What is the use of fighting for a vote if you have not got a country to vote in? Aqui é a frase dela falando sobre o direito do voto. Ela diz, qual que é o sentido de brigar pelo voto se nós não temos um país para votar? É uma ativista também, aqui lutando pelos direitos do voto. Bom, então, para fazer o exercício, bastava você colocar a frase entre aspas no Google e você encontraria com tranquilidade. Número 3 pergunta aqui, ó, em suas use your own words to explain the quote, né? Então aqui tem uma citação: Music is the universal language. It brings people closer together. Aquela frase da Ella Fitzgerald, né, que eu citei agora há pouco ali. E a pergunta aqui é o seguinte: do you agree with it? Why not? Se você concorda ou se você não concorda. Se você concorda, você escreve yes, I agree. Se você não concorda, no, I don't agree. E aqui tem um porquê. E aí vem da sua criatividade, você escrever uma frasezinha explicando aí o porquê. Por que você acha que essa frase é verdadeira, ok? Aí vai da sua criatividade. Número 4. Do you know any work by William Shakespeare? Você conhece alguma obra do Shakespeare? Resposta pessoal, né? Yes, I do, se você conhece. No, I don't, se você não conhece. If so, se sim, which ones? Se você conhece, você coloca aqui quais que você conhece. Aí no número 5, né? Read about 4 of Shakespeare's plays. Então você vai ver 4 peças do Shakespeare, né? Então nós temos aqui uma figura, né, para você dizer quais são essas peças aqui. Então, por exemplo, a letra A. Desculpa, isso aqui é do próximo exercício. Aliás, do mesmo exercício. Bom, primeiramente, você tem aqui 4 peças, né, retomando. Você tem 4 peças aqui do William Shakespeare, né? Você tem aqui Romeo e Julieta, você tem Hamlet, você tem Midsummer Night's Dream, né, que é o sonho de uma noite de verão, e você tem o Othello. Beleza. Então aqui só está descrevendo quais são as peças. A atividade começando aqui, ó. Aqui você tem uma descrição sobre a peça, né? E você precisaria dizer a qual peça essa descrição se refere, a qual das 4 peças. Então você tem aqui, por exemplo, o que você precisa saber? Você precisa entender as perguntas. When was it written? Quando foi escrita? What is it about? Sobre o que é? Why is it so good? E por que é tão bom? Bom, para você responder isso aqui, tem um macete simples, né? Bastaria você pesquisando, você pega as 4 peças e pesquisa quando elas foram escritas. Então, só olhando pela data você descobriria. Você pesquisa no Google quando que o Hamlet foi escrito, quando que o Otelo foi escrito, quando que o Sonho do Ano de Verão e Romeu e Julieta.
partir do momento que você tem as datas, são datas distintas, você resolveu o exercício, ok? Que no caso ó, do Hamlet, escrito aqui em 1600, né? Aí tem a descrição do que é, né? Aqui no Otelo também tem a data, a descrição do que é e o porquê é tão bom, ok? Beleza, vamos para o próximo aqui. Bom, próxima atividade você tinha aqui dois discursos famosos. Você tem aqui o discurso do Freedom or Death, da Pankhurst, e você tem aqui embaixo o I Have a Dream, do Martin Luther King. E aqui é o seguinte, aqui você tem 4 tópicos, né? Você tem o speaker, o speaker é aquele que fala, né? O orador, a pessoa que fala no discurso. The audience, a letra B, é o público, aquele que escuta. The topic of the speech, aí é o tópico do discurso, né? Do outro lado você tem na letra D, the speaker's intention, qual que é a intenção do orador, né, da pessoa que fala, e the language of the speech, e a linguagem do discurso. Então aqui você tinha as afirmações aqui. Primeiro, Women's fight for voting rights in Britain. Bom, para fazer isso aqui, você precisaria entender um pouquinho as frases, você precisaria do auxílio do dicionário e tal, para fazer aqui um pouquinho de tradução para você entender. Então aqui fala da briga das mulheres pelo direito de votar no Reino Unido, tá? Isso aqui é o tópico do assunto é isso. O discurso que ela estava fazendo era sobre a luta das mulheres pelo direito de votar. Beleza. O número 2, the British Voting Rights Activist Emily Pankhurst. Então aqui é a ativista pelo direito ao voto, a ativista britânica pelo direito ao voto, Emmeline Pankhurst. Quem que é essa pessoa? Essa pessoa é the speaker, é a pessoa que está falando, a oradora do discurso. O 3, a crowd of men and women in Hartford, Connecticut, USA. Beleza. Isso aqui é o local, né, onde acontece o discurso. E aqui, ó, a crowd, uma multidão, né, de homens e mulheres. Quem que é isso aqui? É o público, the audience. E o 4, to defend and justify the means used by... Então aqui, ó, defender e justificar os meios usados pelos sufragistas no Reino Unido, né? Então, aqui é defender e justificar os meios usados lá pelos sufragistas, né, aqueles que lutavam lá pelos direitos ao voto lá no Reino Unido. Tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a intenção do falante. Ele está fazendo esse discurso com essa intenção. E por fim, uma combinação de emoção, de imagens poderosas e emocionantes, com um pouco de ironia e sarcasmo. O que é isso aqui? Isso aqui é a linguagem do discurso, como foi a linguagem do discurso dela. Ok? Beleza. Aqui com um pouquinho de paciência, traduzindo um pouquinho, entendendo um pouquinho das frases, né, você acaba conseguindo fazer aqui com tranquilidade também. O discurso I Have a Dream, então mesma coisa, você tem o orador, quem fala, a audiência, né, o público que escuta, o tópico do discurso, né, a intenção do orador e a linguagem usada no discurso. Então você tem aqui Black and White Civil Rights Activists. Então aqui são ativistas negros e brancos pelos direitos civis. Quem que é? É o público. Quem estava ouvindo esse cara falar? Eram ativistas, tanto brancos quanto negros, lutando pelo direito, os direitos civis. Beleza. Racial Discrimination, Freedom and Equality. Então aqui discriminação racial, liberdade e igualdade. O que era isso aqui? É o tópico do discurso. Ele estava falando sobre isso. Falando sobre a discriminação racial, sobre a liberdade, sobre a igualdade. A combination of a political speech and a religious sermon. Então aqui é uma combinação de discurso político com um sermão religioso. O que é isso? Isso aqui é a linguagem do discurso, a linguagem que ele usou. The leader figure of the civil rights movement in the US, Martin Luther King Jr. Então,
a figura principal dos direitos civis, do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, o Martin Luther King. Quem que é? É o speaker, a pessoa que está falando, né? E por fim, to promote equal rights in American society and convince civil rights activists to continue to protest peacefully. Então, promover a igualdade na sociedade americana e convencer aos ativistas do direito civil a continuar protestando pacificamente. O que é isso? Isso aqui é a intenção dele no discurso. Ok? Então, isso aí foi a correção. Nessa atividade aparentemente pode parecer um pouco difícil, mas você estando em casa, aproveitando esses momentos para pesquisar, utilizando recursos que você tenha, você acaba conseguindo fazer com muita facilidade. Você pode aproveitar depois, né, nessa parte aqui das obras, né, você pode ler um pouquinho mais sobre elas, ver o que elas falavam, explorar um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Por que é tão bom? Aqui fala um pouquinho sobre como eram essas peças, caso vocês não a conheçam, tá? E uma outra coisa, né, aproveitando que vocês estão em casa, vocês podem também pesquisar um pouquinho sobre esses ativistas, né? Esses dois ativistas, pelo que eles lutaram, né? O Martin Luther King, qual que é a importância dele na história, né? A Emmeline Pankhurst, o que ela fez de relevante também, basta vocês darem uma pesquisada aí no Google e descobrir quem foram essas pessoas, né? São pessoas que lutaram aí pelos direitos civis, muito importante aí na nossa história, ok? So, bye bye, stay home if you can, be safe.